coletiva. Mano, avaliação de mais resultado, a explicação por algumas mudanças, foram 5 da última partida para essa. Claro que você perdeu o Vitão e o René, com motivos distintos, mas também fez algumas alternativas, algumas possibilidades de começar com jogadores que são titulares no banco. Foram preservações pensando no Grenal da próxima semana, mano? Bom, primeiro dizer que gostei muito da atuação da equipe. Acho que fizemos um jogo, o melhor jogo fora de casa, desde que o campeonato começou. As condições do gramado, né, dificultaram um pouco porque estava pesado, tinha barro, mas mesmo assim a equipe encontrou uma qualidade de criação bastante boa. A meu ver, merecemos ter vencido já no primeiro tempo. E fomos encontrar a vitória no segundo porque continuamos buscando ela. Isso é mérito da equipe. As alterações que foram feitas, eu falei na entrevista anterior ao jogo, de abertura aqui. Minha preocupação era colocar a equipe com a cabeça no jogo daqui. Quando você tem muitos jogadores, com 2 amarelos antes de um clássico importante, porque a grandeza do clássico por si só se justifica, às vezes o jogador se preocupa um pouquinho mais na frente, não consegue disputar, não consegue estar forte mentalmente o suficiente para que a equipe não devesse nada em termos de competição ao adversário que estava aqui diante da gente hoje, que era o Aimoré. Então as alterações foram por isso. Vitão e René, vocês já acompanharam a semana, a gente já divulgou. René estava fora pelo terceiro amarelo, Vitão estava febril aí, nem foi relacionado com o jogo. Então a equipe está de parabéns, soube jogar um jogo antes de um clássico que sempre tem essas características todas que sabemos nós, pela importância do jogo seguinte. Agora, mano, a gente vem acompanhando as atuações do Inter e você disse lá no início da temporada que jogo a jogo o time ia evoluindo. Hoje, mais uma vez, uma vitória, poderia ter feito no primeiro tempo, matou o jogo no segundo. Chega o Inter no melhor momento dele para um clássico Grenal como teremos no próximo domingo? No melhor momento seu na temporada, sim. A equipe já tem um nível de competição como tem que ser. Já tem a maioria dos seus jogadores no mesmo nível de preparação, que esse era o meu objetivo na primeira parte do campeonato. E chegar forte para o momento da decisão. Hoje conseguimos a nossa classificação. Pode parecer um passo sem tanta importância, mas você antecipar isso, faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase, é algo que nos dá tranquilidade para poder planejar algumas coisas que porventura tenhamos que planejar para frente. Então, a missão era essa, a gente sabia o que estava fazendo, os jogadores também. Os primeiros empates sempre trazem um pouquinho de pressão, eu gosto dessa pressão, eu acho que ela ajuda a preparação da equipe. E é dessa maneira que chegamos aqui hoje. Mano, a importância desse clássico Grenal, não só pela questão da pontuação, mas também pelo fator anímico. Como tu enxerga a importância desse clássico jogando na casa do adversário também para o restante da temporada? Eu não acho que ela seja tão importante pela pontuação, né? Porque temos uma diferença de 6 pontos. E essa diferença de 6 pontos vai dar a primeira colocação e o mando de uma possível final, se chegarem as 2 equipes para o Grêmio. Mas tem muita coisa antes, né? Um clássico também te prepara para esse futuro, para essa formação da equipe. Ele é um jogo maior do que o campeonato às vezes, né? E nós vamos encarar ele exatamente dessa forma. Mano, você falou em determinado momento que tem preferência por utilizar jogadores em suas posições de origem, né? Não é muito do seu gosto improvisar. Porém, acho que o seu maior acerto tático na temporada até agora foi deslocar o Pedro Henrique e achar uma posição mais à frente para ele. Agora você recebeu mais um centroavante para essa posição. Luiz Adriano hoje briga por posição com o Pedro Henrique? Tem cada uma, né? Vamos esperar. O Luiz Adriano acaba de chegar, chegou ontem no clube, né? Ele está numa condição de preparação de temporada total, de condição de jogo, tem ritmo de jogo. Agora vamos começar a pensar no Internacional com o Luiz Adriano, a partir de agora que ele chegou. Então, teremos um time bem equilibrado, como sempre procuro fazer, né?
Se tive que encontrar uma solução é porque as coisas não estavam funcionando bem, essa é a missão do técnico, encontrar soluções. E às vezes você tem que improvisar para encontrá-las, achar uma outra característica para tentar tirar o melhor para a equipe, e nada de especial, né? Pedro já tinha feito essa função, a gente conhece os jogadores, conversa com os jogadores, não faz nada disso sem ter uma preparação e também um entendimento que o jogador possa contribuir com a equipe nesse momento. Acho que isso é o mais importante de tudo. A gente tem uma equipe, tem um grupo de jogadores que estão prontos a todo momento para ajudar a equipe. Isso eu gosto muito desse comportamento. Hoje colocamos Felipe, que é um zagueiro, para fazer a última parte como lateral esquerdo, né? Já colocamos Mário, que pode fazer as duas funções. Fizemos um meio de campo hoje com 2 volantes, um pouquinho mais de contenção. A gente vai trabalhando os jogadores para ter várias maneiras de jogar, ter soluções para os problemas que vão aparecer. Os adversários serão duros, cada vez mais duros, e nós temos que estar preparados para tudo. Mano, pensar o Internacional com o Luiz Adriano já é pensar nele, no Grenal. E a gente sabe que o técnico fala que pensa jogo a jogo, mas sempre tem que estar com a cabeça um pouquinho mais à frente. O que tu já está planejando de estratégia para o Clássico? Claro, dentro do que tu pode revelar. Não posso revelar nada. A estratégia é a única coisa que a gente não pode falar, né? O que ainda a gente consegue esconder no futebol tão acompanhado, né, por informações que chegam em todos os lugares. Então, mesmo que a formação as pessoas já saibam desde sexta-feira, a maneira como você vai dispor os jogadores, a tática do jogo, a estratégia que você estabelece, são as coisas que você leva diferente de um jogo para outro. E é isso que nós vamos pensar para o Grenal agora, que agora é a hora do Grenal. E o Luiz Adriano, pro Grenal? Tem condições de jogar o Grenal. Agora, mano, aproveitando que você falou sobre o Luiz Adriano, que foi um reforço que chegou essa semana, e aproveitando essa oportunidade, já que o Inter demorou aí mais de uma semana para voltar a entrar em campo, nesse meio tempo também teve o anúncio do Arangues. Tendência de que venha só para o meio da temporada. Mas o que dá para falar sobre esse reforço, até se você conversa com a direção, da possibilidade de uma chegada antecipada, pensando em Libertadores também em relação ao Arangues? Eu acho que tudo tem a sua hora, né? Eu tive uma conversa com o Arangues, acho que mais ou menos uns 6 meses atrás, né? E não foi possível executar naquele momento. Agora foi possível. Então são decisões que a direção toma, e nós temos que entender, às vezes, os limites da condução, os limites financeiros, a intenção dos atletas, os compromissos que ele tinha como atleta lá fora, e está sendo muito correto com o seu clube. Eu acho isso um elogio nos dias de hoje, um elogio importante, que dá ainda mais valor ao atleta que a gente está trazendo. A gente quer gente de postura, a gente quer atletas que respeitam lá, porque vão nos respeitar depois, né? E vai ser assim sempre. E por isso que tomamos tanto cuidado para trazer alguém para fazer parte do nosso grupo. Mano, você falava da questão antes que está no melhor momento da temporada, e a gente vê também aí que o Inter não está sofrendo mais muito gols, a zaga está estabilizada, o meio, o ataque. Esse equilíbrio aí era o que você buscava desde o início da temporada? Você sabe que os meus times têm mais ou menos uma característica, né? Ao longo da carreira do treinador, ele vai construindo times que refletem aquilo que ele pensa de futebol. E uma das coisas que eu penso de futebol é que você não ganha campeonato tomando muito gol. É óbvio que você tem que fazer, mas se você tomar 2 gols por partida, para ganhar um jogo você tem que fazer 3, é matemática, no mínimo 3. Não é fácil você ficar fazendo 3 gols todo jogo. A equipe iniciou cometendo alguns equívocos naturais de início de temporada. Você demora um pouco a retomar o nível de competição. À medida em que a gente tem todo mundo, tivemos o retorno de mercado, que é um jogador importante no nosso sistema, né? Poder equilibrar também e revezar o Moledo para não ter que submeter um jogador de mais idade já a uma sucessão de jogos em sequência. Para tirar o melhor de todo mundo, temos que ter um grupo de qualidade, um entendimento daquilo que somos, daquilo que construímos desde o ano passado.
E é isso que me deixa feliz, porque a gente está voltando a ser aquilo que a gente era no ano passado. Mano, depois da partida diante de São José, tu comentou que a forma como a torcida queria ver o Inter jogando seria quando a onça fosse beber água. O Grenal vai combinar com a sede da onça? Eu penso que o Grenal está num momento de fase classificatória, né? E repito, não vai mudar tanto a questão da pontuação da tabela, mas ele por si só tem uma importância, né? Porque o torcedor quer ver o comportamento da equipe num jogo grande como esse. Então vamos nos preparar para ter uma postura que mostre ao nosso torcedor o que viemos fazer no Campeonato Gaúcho. Mano, você optou pelo Matheus Dias hoje ao lado do Baralhas, a gente vê o Johnny jogando por ali também. Queria te ver um pouquinho sobre esses três jogadores, o Johnny, o Baralhas e o Matheus Dias, em especial quanto ao último, né, que mostrou bastante personalidade hoje. Você sempre fala sobre o poder de evolução que esse jogador tem dentro do plantel do Inter, mesmo sendo um jogador em formação. O que você pode dizer deste Matheus Dias que jogou muito bem hoje e que pode vir a ser uma opção ali na frente para jogos maiores? Bom, a gente está contente com o desempenho dele, o crescimento dele como jogador. Eu falo sempre que o treinador tem que ter a exata dimensão do estágio que o jogador está, porque você não pode criar expectativa às vezes que gera uma frustração imediata. Frustração a gente está cheio, né? Porque aí você mata um jogador por semana, daqui a pouco você cria uma expectativa muito grande, daqui a pouco não serve, aí o torcedor se frustra, aí daqui a pouco já vai começar a ter o mesmo caminho que os demais. Eu não estou aqui como treinador para acabar com a trajetória dos jogadores. Eu estou aqui como treinador para ganhar jogadores, novos jogadores. Quando trago Baralhas, quero que Baralhas esteja ao lado de Johnny, esteja ao lado de Gabriel, que logo vai estar de volta. Quero que esteja ao lado de Dias, que é um jogador em formação. Quando trazemos o Dias e colocamos, também queremos isso. Eu acho que a missão do treinador é construir jogadores e que esses jogadores possam dar a sua contribuição sempre que for possível e necessário para a equipe.